Olha só, turma, que polêmica. Depois de um ano, o Whindersson confirma que a Luísa Sonza não traiu ele. Exatamente isso. E os internautas ficaram revoltados porque estão falando que o humorista sabia dessa história então e porque ele não defendeu a Luísa dos ataques que ela vinha recebendo diariamente. A galera na internet está furiosa com o Whindersson, mas tem muita gente com muita raiva da Luísa também. Eu vou contar essa história agora para vocês em ordem cronológica, de como começou e de que pé está essa história. Agora no VT News, vamos lá? Olá internet, bem-vindos a mais um vídeo aqui no VT News, o seu canal de fofocas no YouTube. Eu me chamo Victor Treva e eu tô aqui sempre falando sobre a vida dos famosos e até daqueles que nem são tão famosos assim, mas todo mundo gosta. Olha só, turma, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a treta envolvendo o Whindersson Nunes e Luísa Sonza, porque depois de muito tempo, surgiu um novo capítulo nessa história envolvendo a separação do Whindersson com a Luísa. Vocês se lembram que quando o casal terminou, surgiu uma polêmica enorme na internet falando que a Luísa teria traído o Whindersson Nunes com o cantor Vitão, com quem hoje a Luísa já tem um relacionamento, assumiu publicamente, tem parcerias na música já com ele, então todo mundo sabe que a Luísa namora o Vitão e na época dessa separação, a Luísa tinha gravado uma música com o Vitão. Uma música não, se eu não me engano, já era a segunda música dela com o Vitão. E aí a galera começou a falar que o relacionamento acabou por conta de uma suposta traição. A Luísa sempre negou essa história. O Vitão também negou essa história e o Whindersson meio que negou essa história, mas também nunca se prolongou sobre esse assunto, porque logo depois ele começou a se relacionar com a atual namorada, esposa, noiva, não sei como que tá o estado civil do Whindersson, sei que eles serão papais juntos. Então, pois bem, então o Whindersson ele não se prolongou nessa história. A Luísa, ela passou um ano inteiro sendo atacada. Até hoje ela é atacada por conta disso, mas na época que eles terminaram, ela era super atacada nas redes sociais. Todo mundo falando sobre essa suposta traição. Só que depois de mais de um ano, a Luísa resolveu quebrar um pouco o silêncio, porque ela estava cansada de receber esses ataques que ela já estava recebendo nas redes sociais. Tudo começou quando a Luísa começou a fazer vários desabafos sobre a atual situação do nosso país, né? Porque tá uma catástrofe. Então ela estava falando sobre isso. E aí ela fez um tweet falando, isso já perdeu a graça, algo do tipo, perdeu a graça. E aí esse seguidor muito debochado foi lá e respondeu a Luísa falando o seguinte, isso que dá trair comediante. Ele contou essa piada aí, porque eu acho que foi uma piada que ele falou, fazendo referência então àqueles boatos de que a Luísa teria traído o Whindersson com o Vitão. A Luísa, ela perdeu a cabeça. E aí, depois de muito tempo, ela resolveu tocar nesse assunto e falar novamente sobre isso, o que causou toda essa polêmica na internet que a gente está acompanhando, e eu vou contar aqui para vocês em ordem cronológica. E aí, então, vou fazer o seguinte, para isso ficar super completo. Vamos colocar aqui do lado para vocês os prints do que eles foram falando, gente, porque o debate foi ali na internet bem polêmico, a galera no Twitter, todo mundo comentando. O Whindersson se pronunciou bastante sobre o assunto. Mas antes de eu falar o que o Whindersson falou, vamos ver a resposta da Luísa para esse seguidor que falou isso que dá trair comediante. A Luísa respondeu o seguinte para ele: enfia no teu C essa resposta de merda. Eu não traí ninguém. Nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém. Para início de conversa, vocês não sabem de pé nenhuma do que realmente aconteceu. Inventaram uma novela para essa história e eu já tô cansada de ouvir também. Vai tomar no seu C. Então essa daqui foi a resposta que a Luísa deu para esse seguidor e essa resposta começou a inflamar a internet porque a galera tava super curiosa para saber o que ia acontecer depois disso. E aconteceu. A Luísa tomou uma atitude que ela não tinha tomado antes. No ano passado, o Whindersson deixou de seguir a Luísa Sonza e apagou todas as fotos que eles tinham juntos. A Luísa continuava seguindo o Whindersson. Só que depois dos fãs do Whindersson continuarem atacando ela, o que ela fez? Ontem mesmo ela deixou de seguir o comediante e apagou todas as fotos que tinham com ele. E aí os internautas começaram a falar, meu Deus do céu. E aí, agora, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai ver a Luísa se pronunciando novamente? Ou será que o Whindersson vai falar alguma coisa? E por que a gente começou a se questionar isso? Porque depois que a Luísa fez esse tweet e deixou de seguir o Whindersson, todo mundo começou a cobrar um posicionamento do Whindersson, como se ele tivesse que falar alguma coisa. E dito e feito, mesmo o Whindersson não sendo obrigado a se pronunciar, ele resolveu se pronunciar sobre isso, porque muita gente começou a falar pra ele, cara, você não tá vendo a Luísa sendo atacada, você não vai falar nada, você não vai pedir pra galera parar, você vai continuar assim, fingindo que nada tá acontecendo? Então ele foi e falou, cara, peraí, agora a gente tem que falar, né? Porque eu tô sendo super cobrado aqui, então eu vou falar, não adianta ficar quieto. E o Whindersson foi lá e respondeu. Ele fez vários tweets,
Vou colocar aqui para vocês os principais tweets para a gente conseguir conversar sobre isso em ordem cronológica, mas lá no Instagram, @VTZeros, eu coloquei essa treta do início ao fim, com todos os prints. Então vale a pena você seguir a gente lá no Instagram para você conferir essa treta tintim por tintim e não deixar passar nada em branco dessa treta, porque o Whindersson ele falou muito mesmo. Então vamos lá, o Whindersson começou se pronunciando falando o seguinte: opa rapaziada, ok, vamos lá, eu que terminei e não foi por traição. Então ele já começou aqui falando que foi ele que terminou e não foi por traição, pra ver se a galera para de atacar a Luísa. Mas demorou muito pro Whindersson ficar reafirmando essa história, que não foi traição. Porque muita gente que eu conheço acredita que o relacionamento acabou por conta de traição. E inclusive já quero perguntar pra vocês aí de casa o que vocês acham dessa história. Vocês acham que rolou uma traição aí e eles estão falando que não agora só pra não criar uma polêmica ainda mais? O que vocês aí de casa acham sobre isso? Vamos lá, respondam aí que eu vou continuar falando aqui o que o Whindersson falou. Ele começou a rebater alguns seguidores, porque os seguidores agora fãs da Luísa começaram lá em cima dele, pressionar, falar pra ele dar mais detalhes dessa história. E olha só o que um seguidor falou para o Whindersson. Poxa, Whindersson, eu gostava de tu, mas cara, você viu todo o ataque que a Luísa sofreu porque muita gente achou que ela tinha te traído. E tu ficou calado, cara. Deveria ter se posicionado naquela época. Então aqui a pessoa está falando que o Whindersson não se posicionou. E olha só a resposta do Whindersson para essa pessoa. Gente, eu não vi nada, sério mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas nem na onda do Big Brother eu entro com vocês. Eu trabalho muito, faço muito a porra daquele negócio no nariz direto. Também não acho que tenho que me posicionar sobre nada não. Não viajem em época nenhuma. Aqui quando o Whindersson fala sobre o nariz, eu acho que ele está se referindo ao teste do Covid, que ele está fazendo bastante, porque ele está trabalhando muito. Então, segundo ele nem tem tempo para se posicionar, nem deve também se posicionar, mas ele tá deixando bem claro aqui que ele não viu esses ataques que a Luísa sofreu. Segundo ele não viu absolutamente nada. Gente, por favor, vocês acreditam nisso? Já comentem aí que eu quero saber. Vamos assistir no vídeo comentando. Vão comentando aí pra gente ver o que vocês acham dessa história, porque essa história tá um pouquinho mal contada, viu, gente? Tá um pouquinho mal contada e vocês vão entender por que daqui a pouco. Vamos ver, não só o Whindersson falou, tá? A namorada do Whindersson também falou. A Maria, ela não falou diretamente, claro, mas ela postou um story que muita gente achou que era sobre essa polêmica. Olha só o story aqui do lado que ela postou com a seguinte frase, olha só. Não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. Tô com a consciência limpa. Tô com a consciência limpa. Então aqui, será que esse daqui foi uma indireta para alguma coisa que tá rolando aí? Uma indireta para Luísa Sonza, de repente? O que vocês acham sobre isso? E aí, galera, como eu disse para vocês, os fãs da Luísa continuaram mandando mensagem pro Whindersson lá no Twitter, para ele responder, porque a galera queria saber por que ele não defendeu a Luísa. Teve uma seguidora aqui que insistiu nisso, e o Whindersson rebateu ela, falando que ninguém também defendeu ele quando estavam fazendo piadinhas de corno. Olha só o que a menina falou pro Whindersson e olha só a resposta dele. Doido é que tu viu a Luísa ser ridicularizada e hostilizada por meses, por algo que você aparentemente sempre teve a consciência de que ela nunca fez. Olha só a resposta do Whindersson. Se foi algo que ela nunca fez, por que ninguém nunca me defendeu pelas piadas de corno? Já que não aconteceu. Olha só, hein? Já questiona aqui. Já que não aconteceu, por que nunca ninguém me defendeu das piadas de corno? Sim, porque cada um cuida da própria vida. Ela da dela e eu da minha. Receba. O Whindersson também tá sem paciência, né, gente? Tá sem paciência pra galera que tá torrando ali o saco dele, porque, gente, a mina dele tá grávida. Não lembro agora de quantos meses ela está, mas tá grávida. O cara tá feliz para um caramba aí com essa gravidez e tá tendo que lidar agora com essa cobrança das pessoas na internet. É claro, gente, que a história continuou. Tô falando aqui pra vocês que eu vou falar essa história em ordem cronológica. Olha só, depois desse desabafo do Whindersson, ele continuou falando, claro, a gente vai ver daqui a pouco, mas teve uma pausa nos desabafos. E aí a Luísa também não estava falando mais nada, só que ela curtiu um comentário que gerou a maior polêmica. Olha só o comentário que a Luísa curtiu lá no Twitter, hein, galera? Vitão maior e melhor que o Whindersson Nunes. Aturou o ataque mesmo sem ter nada a ver. Não pulou do barco e ficou firme por amar a Luísa. O que o amor não faz, né? Então a pessoa aqui que falou isso tá dizendo o seguinte: o Vitão, ele deu a mão ali pra Luísa e falou, vamos encarar isso junto. Não rolou traição, mas a galera acha que rolou. Eu tô contigo.
O que importa é o que a gente sabe. A Luísa foi lá e curtiu. Só que como vocês podem ver aqui, a pessoa fala, deixa bem claro, em caixas altas, né, que Vitão maior e melhor que o Whindersson Nunes. E a Luísa foi e curtiu esse tweet lá no Twitter, obviamente, né? Se é um tweet, óbvio que é lá no Twitter, né, galera? Enfim, a Luísa curtiu esse tweet. E aí muita gente começou a repostar, as páginas de fofoca, gente, começou a pegar fogo, todo mundo comentando. Lá no VTZeros, a galera tá bem dividida, viu? Tá bem dividida. A galera começou ficando contra a Luísa e agora a galera tá ficando um pouco contra o Whindersson. Olha só a história, viu? Olha só como tá essa história. Por quê? Porque o Whindersson assumiu que não existiu traição. E se não existiu traição, por que ele não bateu nessa tecla? Por que ele não falou, turma, galera, meu povo, meus amigos, não aconteceu traição? Ele podia ter falado, né? Eu não acompanhei exatamente essa história na época. Acompanhei um pouco, claro, eu acho que eu trouxe aqui pro VT News. O Whindersson, em vários momentos, pediu para que a galera não atacasse a Luísa Sonza. Isso eu me lembro mesmo. Mas eu não me lembro dele negar que houve traição. Vocês se lembram disso? Se alguém se lembra dessa história, por favor, já comenta aí e fala, não, o Whindersson falou tal dia, tem aqui até o link da matéria se você quiser ver. Porque assim que eu fizer outros vídeos, eu trago esse link da matéria falando, não, gente, o Whindersson, ele realmente falou, não aconteceu traição. Aqui, como vocês podem ver, eu tô para informar vocês. Nesse vídeo de hoje, eu tô apenas para informar, não tô aqui para ficar dando minha opinião, falando quem tá certo e quem tá errado. Isso quem vai ter que me falar são vocês aí nos comentários, viu? Aí nos comentários, todo mundo comentando de que lado vocês estão nessa história. Se é do lado do Whindersson, se é do lado da Luísa, se é do lado da treta. Eu quero saber de que lado vocês estão nessa história, porque o bicho tá pegando fogo, galera. É fogo no parquinho. É fogo no parquinho, é fogo na cidade, é fogo no país. Porque tá todo mundo acompanhando. Todo mundo parou pra ver essa treta aí, pra ver o desenrolar, né? E é claro, falei agora do Vitão, o Vitão também meio que se pronunciou. O Vitão tava quieto na dele, não tava falando nada, mas ele resolveu falar. Ele falou, peraí, gente, peraí, eu fui tão zoado na época, né? O próprio Whindersson zoou o Vitão. Vou colocar aqui pra vocês verem também o que o Whindersson falou. Mas veja bem, olha só o que o Vitão falou, porque o Vitão mandou uma bela de uma debochada, tudo que tinha direito. Ele fez o seguinte tweet: mentira tem perna curta. Obrigado, Rapping Hood e todos que me fortaleceram nesses momentos difíceis. Por que o Vitão fez esse tweet? Por quê? Eu vou falar pra vocês. Porque um amigo dele também aí do meio da música, o Rapping Hood, fez uma publicação, essa que vocês estão vendo aqui do lado, falando o seguinte, só pra constar, eu não cantei com talarico. O Vitão é sujeito homem. Porque provavelmente aí eles têm um feat, gravaram alguma música juntos, e ele falou, eu não cantei com talarico. O Vitão não é talarico, que foi o apelido, né, que o Vitão ficou na época, de talarico. E aí vocês se lembram que eu falei agora pra vocês que o Whindersson, ele deu uma debochada na época. Ele deu uma debochada, ele aproveitou ali a onda que tava todo mundo falando sobre o assunto e ele também tirou um sarro. Como, por exemplo, olha só aí do lado da tela, esse tweet que o Whindersson fez, 10 de setembro de 2020. Ele falou o seguinte, se eu fosse o Vitão, eu arrumava um amigo que chamasse Luiz e abriria uma marca chamada Luiz Vitão. Risos. Ia vender que só um carai. Foi mal, galera. Justificativa aí do Whindersson. Foi mal, galera. Ele quis aproveitar que tava todo mundo ali tirando um sarro e também foi tirar um sarro, tá tudo bem, fazer uma piada. A questão é que a gente achou que tava tudo bem entre eles, por isso rolou essa piada. Mas parece que nunca esteve tudo bem entre eles. Não é, turma? Aqui também o Whindersson comentou uma outra coisa que foi quando? No mesmo dia, 10 de setembro, que foi quando começou a pipocar, né, gente? Não foi exatamente nessa data, mas foi na época que estava pipocando a história da traição. Ele comentou o seguinte, será se tem sofrência no álbum do Matuê? Será se tem? E aí teve algo que foi muito mais pesado, algo que ali a galera falou, peraí, algo não tá normal, tem alguma coisa aí, investiga que tem. Olha só o tweet que o Whindersson fez. Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes. Sabe quando ele fez isso daqui? Quando, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, o Vitão deu uma entrevista ou para a Foquinha ou para o Matheus Massafera e falou sobre quando ele ficou com a Luísa pela primeira vez. Porque, se eu não me engano, ele contou uma história que não bateu mesmo na época. Se eu não me engano, teve isso. Na época a história não bateu. O Vitão falou que ficou com ela numa época, sendo que eles já tinham falado que ficaram em outra época. Então a história ali não bateu. E o Whindersson fez esse tweet. Nem se convencendo da própria mentira, você consegue contar duas vezes iguais. E a gente vai falar o quê, né? Se a pessoa tá contando uma mentira mesmo. E aí, não soube segurar ali,
contou outra história, na verdade contou a mesma história, só que diferente. Aí não tem como, né? Não tem como. Aqui o Whindersson também, ele deu uma debochada na época, mas com razão. Com razão. Se isso for verdade, né? Com razão. E aí, meus queridos, pra continuar essa história, o Whindersson continuou se pronunciando. Olha só que o Whindersson falou. Eu não sou nenhum e nunca fui perfeito. E nunca cobrei a perfeição de ninguém. Mas depois do término, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste e decepcionado. Que não foi uma traição, mas depois passei a não botar mais a mão no fogo por ninguém e ficar na minha. Aqui ele volta a falar que não foi traição, mas aconteceu alguma coisa depois do término que deixou ele muito decepcionado. E por conta disso ele resolveu não colocar mais a mão no fogo por ninguém. E aí ele continuou falando o seguinte: do jeito que falei, parece que deixei uma pessoa sofrer hate, mas eu disse que não terminamos por causa disso. Ele volta aqui, né? Ele não terminou por conta de traição. Ele repete isso aqui. Eu tenho meus motivos para nunca ter dito que não e nunca ter dito que sim. Isso deveria ser só meu. Sempre fiquei na minha. Nunca mexi na vida de ninguém. Então ele está falando aqui que ele teve os motivos para não comentar sobre essa história, para não confirmar que foi traição e também para não negar. Ele tem os motivos dele. Não vou confirmar, também não vou negar. Quais são esses motivos, Whindersson? Pelo amor de Deus. Quer deixar um fofoqueiro louco? É você não contar a história inteira, meu querido. Quais são os seus motivos? Ó, o seguinte, o Whindersson continuou falando, ele falou o seguinte: depois desse motivo, que eu me senti muito diploma de otário, somaram-se várias outras coisas, que levam a não botar a mão no fogo mesmo por ninguém. Depois das minhas conclusões, segui minha vida. Questionei sobre o assunto, recebi um emoji com a carinha de triste e fiquei na minha calado. O que me magoou deveria ser assunto meu. Puro e exclusivamente meu. E se você gosta da Luísa, deveria ouvir a música dela. É o melhor que você pode fazer. Porque procurar culpados por coisas que vocês não sabem, um relacionamento inteiro, se você quiser, pode deixar de me seguir. Não quer? Não me segue. Não quer? Não me segue. Assim que o Whindersson já jogou ali. E aí é o seguinte, é claro que a Luísa também falou, né? A Luísa demorou, mas ela falou um pouquinho sobre o assunto. Olha só o que a Luísa falou. Eu não quero e não vou ser o tipo de pessoa que expõe ninguém. Tô calada sofrendo muito faz mais de um ano. Não tá tudo bem, nem resolvido, faz mais de um ano. Eu e meu namorado somos atacados na rua com agressões verbais diariamente. Há mais de um ano. Ela volta aqui a repetir essas três coisas há mais de um ano. Porque realmente, gente, a Luísa, ela é atacada diariamente por conta dessa suposta história de traição que a gente está vendo aqui que nunca existiu. Que nunca existiu. Ela continuou falando: desenvolvi ataque de pânico, minha família está sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte. Victor, quando ainda tinha show, foi agredido com latinha e com agressões verbais. Por nada. Ela finaliza assim: mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor tanta coisa que me magoou, mesmo que estejam de novo me atacando por algo que eu nem sei o que é e não vou revidar. Quem quiser resolver algo comigo, resolva conversando comigo e não com o Brasil inteiro. Aos meus fãs, não façam com os outros o que vocês viram fazendo comigo. Sejam melhores. Empatia e amor, por favor. Jogou, hein? Luísa Sonza jogou. A Luísa tem coisa aí também pra expor, mas não quer expor, falou que não quer expor, gente. E aqui, turma, essa história, meus queridos, rendeu, como vocês podem ver aí, rendeu para um caramba. O Whindersson então confirmou que não existiu traição. A Luísa disse aí, agora como a gente pode ver, que muita coisa chateou ela, muita coisa deixou ela magoada, mas ela não expôs e nem vai expor ninguém. E ela acha errado o fato do Whindersson estar resolvendo tudo isso agora, expor de uma forma, querendo ou não, na internet. Ele podia resolver diretamente com ela, mandar uma mensagem, ligar, não tem problema, cada um seguiu sua vida. Mas parece que ele não está fazendo isso e ela ficou bem bolada. Bem bolada. Nessa altura do campeonato, eu acredito que eles já devem ter conversado, ou pelo menos a assessoria de imprensa deles, ou algumas pessoas que cuidam da carreira, já devem ali ter conversado, falado alguma coisinha, pra tentar amenizar, né, turma? Tentar amenizar, porque a internet tá uma loucura, querendo saber o que aconteceu então. Poxa, Whindersson, conta aí pra gente, a galera quer saber, meu. Se não rolou traição, rolou o quê? O que foi que aconteceu ali? Será que ela tava trabalhando demais? Será que é porque também tem aqueles boatos de que Luísa não queria engravidar e o Whindersson queria muito ser pai? Será que foi esse o motivo do término? Turma, vamos fazer o seguinte, vamos continuar acompanhando, né? Então, para você não perder nada do que vai rolar aí, nada do que vai vir
porque vai vir muita coisa ainda. É só você se inscrever no canal, se não for um inscrito. Não esqueça de deixar um like no vídeo, pega esse vídeo também e compartilhe nas suas redes sociais. É muito importante isso e eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Então é o seguinte, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo para falar sobre a vida dos famosos e até daqueles que nem são tão famosos assim, mas todo mundo gosta. É isso, turma. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.